Nós vamos tratar aqui do profeta Ezequiel e olhar para o capítulo 2, até o comecinho do capítulo 3, na mensagem de hoje. Então eu espero que você acompanhe ali a leitura. O profeta Ezequiel, ele nasceu no sétimo século antes de Cristo, lá para 622, 623, mais ou menos assim. Isso significa que ele presenciou o cativeiro babilônico. Vocês vão lembrar ali do cativeiro, né? Quando a Babilônia cerca o reino do sul, o reino de Judá, e leva cativo, famoso, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos e todos os cativos. E é lá na Babilônia, no meio de tudo aquele cativeiro, que Ezequiel recebe o seu chamado, descrito aqui no capítulo 2, para desempenhar a sua função profética no meio deste caos que era a Babilônia. Tanto porque o povo babilônico era um povo mau, embora foi um povo usado por Deus para disciplinar o seu próprio povo, o povo judeu, diante da sua desobediência, mas o próprio Deus vai ficar revoltado depois com a Babilônia. Tem uns escritos mais pós-exílicos, né, depois do exílio, que Deus fala assim, poxa, eu usei vocês para castigar o meu povo, mas vocês não tinham motivo de ser tão ruins assim. Foi de graça tudo isso, né, essa maldade que vocês fizeram. Não bastasse levar Israel para o cativeiro, ainda precisava ser desse jeito, com toda essa maldade. Então Ezequiel está no meio de um povo mau realmente dos babilônicos, e ainda assim, aquela primeira geração da qual ele fazia parte, que foi para o cativeiro, ainda tinha o seu coração endurecido, ainda tinha o seu coração achando realmente que eles não mereciam estar lá, e achando que logo, logo ia acabar aquele cativeiro. E isso era um acidente de percurso e que logo, logo isso ia acabar. E Deus manda realmente o profeta Ezequiel para denunciar pecado por pecado que o povo continuava ainda a praticar. Se vocês derem uma lida, né, é longo o livro, mas depois se vocês derem uma lida, vocês vão ver quantos e quantos, lá para o capítulo 24, 25, quantos pecados são descritos na sua totalidade e também nas suas especificidades. Vários e vários pecados ali, desde os mais simples, diríamos, até os mais graves que o povo cometia. E além disso, buscando ajuda onde não devia buscar. Eles estavam meio que querendo ir para o Egito, ou pelo menos enviar ali cartas para o Egito, para ver se o Egito iria socorrê-los no cativeiro babilônico, e Deus também vai contra isso. No meio de tudo isso, há então, Ezequiel não é o único, nós temos o Daniel, os amigos dele, outros que são fiéis a Deus mesmo no cativeiro, mas no meio de tudo isso, ele recebe o seu chamado no capítulo 2. E o que eu quero propor para nós estudarmos nessa noite, para ouvirmos o que Deus tem para falar aos nossos corações, é o que eu chamo de algumas atualizações ministeriais em Ezequiel. Não que a Bíblia vai ser atualizada, porque ela continua atual, só por ela estar em nossas mãos, ela já é atual, mas atualizações ministeriais, porque nós olharemos um pouco para algumas peculiaridades do chamado e do ministério de Ezequiel, e entenderemos o nosso chamado e também o nosso ministério aqui no século 21. Embora ele está no século 7 antes de Cristo, vocês vão ver a similaridade que existe entre o seu chamado e o seu ministério com o nosso chamado e o nosso ministério. Eu quero ler com vocês o capítulo 2 inteiro, né? Um capítulo curto, são 10 versículos, e os 3 primeiros versículos do capítulo 3 de Ezequiel para a nossa meditação. Por favor, acompanhe a leitura. Diz assim: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, e
quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo desta gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem em espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como o mel. Até aqui. Perceba que no versículo 1 e 2 deste capítulo 2 é descrito então este chamado do profeta. E aí, a partir do versículo 3, o chamado dele é muito curto, né? O chamado dele são 2 versículos só. A partir do versículo 3 já é descrito a respeito da missão de Ezequiel, o que ele deveria fazer. E deu para ver pela leitura que era uma missão meio ingrata. Era uma missão para um povo rebelde, para um povo obstinado. Você já não espera muita coisa estando num lugar como esse, tendo que falar aquilo que ele iria falar. E por isso vem todas essas advertências. Então, nós primeiro falaremos do chamado dele, para depois olharmos, então, para o seu ministério. O versículo 1 e 2, que fala sobre o chamado dele, começa dizendo, Deus dizendo para ele assim: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Veja, pode parecer estranho um pedido assim, fique em pé, e ainda mais o que vem no versículo 2, que é de fato como ele consegue ficar em pé, somente pela ação do Espírito, quando o versículo 2 fala que enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Então a gente pensa, poxa, por que o Espírito de Deus precisa agir na vida de alguém para ele ficar em pé? Se eu disser, por exemplo, para o Vinicinho, Vinicinho, fica em pé aí. Parece simples, né? Pode sentar. Deixar em pé a mensagem toda, né? No final você pode sentar. Parece simples assim. Nós sabemos que, claro, obviamente, tudo que nós fazemos, nós nos movemos e existimos por causa de Deus. Mas não é exatamente este levantar que está se referindo aqui Ezequiel. Se a gente olhar no capítulo 1, eu não vou ler o capítulo 1, mas o capítulo 1 começa não com o chamado de Ezequiel. O capítulo 1 começa com uma visão. Ele tem uma visão meio doida de umas imagens com os anjos, com umas rocas. E essa imagem, essa visão que ele tem vai permear todo o livro. Várias vezes ele vai ter essa visão. E no finalzinho, lá no último versículo, ele descreve o que é o significado dessa visão. Ele diz assim, lá no versículo 28 do capítulo 1, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então, o livro de Ezequiel começa com ele olhando a glória do Senhor. Veja, quando Jesus Cristo veio aqui a esta terra, ele teve que assumir a nossa forma, uma forma de humilhação, para que as pessoas conseguissem vê-lo, para que as pessoas conseguissem ter um contato com ele, conversar com ele, comer com ele. Mas toda vez que Deus se revela na sua glória, que ele se revela de fato quem ele é, há somente uma reação nas Escrituras, em todos os lugares, que é a reação aqui de Ezequiel. Ele diz, quando a vi, prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Foi assim com Ezequiel no seu chamado, foi assim com Isaías no seu chamado. Vocês lembram? Ele vendo, eu li semana passada esse trecho, olhando para o templo e o trono de Deus lá em cima, Yahweh sentado no trono, e aí ele fala, ai de mim, ele fica assustado, ele lamenta pelo seu estado de pecaminosidade diante da visão de Deus.
Deus fala para Moisés assim: Moisés, se eu passar diante de você, você está perdido, você morre. Eu vou te deixar ver só um vislumbre das minhas costas, porque você não consegue olhar para mim face a face e ficar vivo. Quando Deus aparece, então, em toda a sua glória, esta é a reação adequada. Não é só a reação comum nas Escrituras, mas é também a reação adequada. Veja, toda vez que Jesus nos evangelhos fazia algo de extraordinário, saía do comum daquilo que nós fazemos e dava um pouco de vislumbre de quem de fato ele é, acontecia a mesma coisa. Foi só ele multiplicar um monte de peixes diante de Pedro, né? Aquilo que ninguém consegue fazer naturalmente, embora todo pescador gostaria de fazer, né, Icaro? Né? Pescador nato agora, hein? Então, todo mundo gostaria de fazer o que fez, né? Ó, joga a rede para o outro lado, jogou lá e encheu de peixe. Poxa, mas Pedro sabia pescar. E ele sabia que aquilo não era natural. Sabia que aquilo veio de maneira miraculosa. Mas Jesus não estava em toda a sua glória ali, mas ele estava dando uma gotinha de fato de quem ele é e do que ele pode fazer. E bastou isso para Pedro dizer: afaste-se de mim porque eu sou pecador. Veja, esta é a reação adequada. Então não é um sentar ou um prostrar simplesmente porque você está cansado e está deitado na sua cama, deitado no sofá, ou sentado numa cadeira, ou até é prostrado por algum motivo qualquer, que você simplesmente diz: bom, agora eu vou me levantar. É um levantar-se diante de alguém que está diante da glória de Deus, diante de quem Deus é. Então, não é aqui simplesmente um levantar físico, mas é um levantar físico de alguém que agora vai ouvir Deus falar em toda a sua glória. Este tipo de levantar é impossível para o ser humano. A gente não consegue, de fato, estar diante de Deus e ouvir a voz de Deus, a não ser que o Espírito faça em nós, tal como fez em Ezequiel. Versículo 2. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E então, ouvi aquele que me falava. Veja, se Deus simplesmente tivesse dito para Ezequiel: levante-se, que eu preciso falar com você. E o Espírito não tivesse agido, Ezequiel estaria deitado até hoje, prostrado, sem a possibilidade de levantar. Mas o mesmo Deus que convoca a obediência é aquele que capacita o ser humano a obedecer por meio do Espírito. Deus dá uma ordem e, ao mesmo tempo, manda o seu Espírito para capacitar o ser humano a responder em obediência a essa ordem, porque Deus sabe que essa ordem ela é impossível de ser obedecida por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu gosto das palavras de Agostinho, eu quero ler aqui para vocês um trecho das Confissões de Agostinho. Ficou famosa, né, pela música do Projeto Sola. No capítulo 27 das Confissões, Agostinho diz assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu, disforme, me atirava à beleza das formas que criaste. Estavas comigo e eu não estava em ti. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existisse em ti. Olha agora que bonito essa parte. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste e teu esplendor afugentou minha cegueira. Exultaste teu perfume, respirei-o e suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Veja como Agostinho, né, diz: o Senhor me chamou, o Senhor me fez ver, mas precisou fazer algo antes. Deus precisou vencer a própria surdez de Agostinho. E é isso que acontece com a gente. Se você ouve a voz de Deus falando com você por meio da palavra, saiba, é porque o Senhor venceu a sua surdez. É porque o Espírito te coloca de pé para poder ouvir a voz de Deus. É por isso que muitas vezes a gente fala das Escrituras para algumas pessoas e parece que, de alguma maneira, isso já aconteceu com a gente algumas vezes evangelizando, racionalmente a pessoa entende tudo.
Uma vez a gente ouviu exatamente isso, falou assim, ó, tudo que você fala faz sentido, é lógico, toda a mensagem bíblica é lógica. Mas ela falou assim, ó, mas eu não consigo me entregar para isso, sabe? Assim, para mim não ainda falta alguma coisa. Aquilo que é tão óbvio para a gente, para as pessoas e fora, é como se eu estivesse falando com uma porta. Alguém surdo, alguém que não consegue ouvir de fato a palavra de Deus, porque necessita o Espírito agir na pessoa, vencer a sua surdez, ou, nas palavras de Ezequiel, colocá-lo de pé. Veja então que o chamado de Ezequiel é muito semelhante ao nosso chamado quando nós respondemos à salvação oferecida por Deus e também ao chamado do ministério. Agora, por que Ezequiel, Deus faz questão de chamá-lo assim, né, nessa dependência do Espírito? Porque Ezequiel ia ter uma tarefa ingrata, uma tarefa de pregar para um povo rebelde, de dura cerviz, né, um povo obstinado de fato. E diante de um povo pecador e obstinado, é muito fácil a gente muitas vezes se colocar num pedestal e nos comparar a eles e dizendo, olha, eu não sou tão mal como ele. Eu obedeço à voz de Deus, eles não. O chamado de Ezequiel lembra para Ezequiel e nos lembra também de que a única diferença entre nós e aqueles que não ouvem a palavra é a ação do Espírito. E só. É porque o Espírito nos colocou de pé. Nós cantamos sobre isso agora. Isso se chama graça. E essa é a diferença das nossas vidas. Então não é porque Ezequiel era melhor que o povo, mesmo porque ele também estava no cativeiro. Ele também era responsável pelos pecados do povo. E, aliás, Deus vai, mais para frente, lembrá-lo disso, né, capítulo 3. Ele também era obstinado, duro, como o capítulo 3 vai dizer. Ele tinha os seus problemas, suas falhas também. Nós também temos. Mas, mesmo assim, Deus age em nossas vidas e nos comissiona para pregar a sua palavra. Depois vem então o chamado dele a partir do versículo 3. Veja que há diversas semelhanças também com aquilo que nós somos chamados para fazer. Diz assim o versículo 3 até o versículo 5. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Rebelde aqui literalmente é uma face dura, face rígida. Sabe aquela pessoa que está com uma expressão brava, mas está com uma expressão brava, não porque tem uma cara feia. Tem gente que tem cara feia normalmente, né? E não é que ele está bravo, ele é feio. Tá com aquela coisa assim. Mas não, a pessoa que está com uma expressão brava, sim, porque ouviu algo que não gostou. Ou está num lugar que não queria estar. Está fazendo algo que não queria estar. Esse é o povo de Israel. Deus estava dando ordens para eles, mandamentos, eles desobedeceram os mandamentos, ou seja, fizeram cara feia para os mandamentos, não queriam fazer aquilo lá. Deus os castigou, eles fazem outra cara feia, não queriam estar no cativeiro. Deus manda o profeta, se olhar a história do profeta Jeremias, eles prendem Jeremias, acorrentam Jeremias, jogam ele na prisão, porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles acham que estão certos, estão obstinados. É essa carrancuda, a pessoa que está dura diante da verdade de Deus. Ela prefere se revoltar contra aquilo que Deus diz, e isto é aquele orgulho, aquele desejo de dizer, eu estou certo e Deus está errado, do que aquela pessoa humilde que diante da voz de Deus se prostra, como Ezequiel se prostrou. Então ele ia ser lançado a esta nação rebelde. O texto continua dizendo que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Veja que o motivo deles estarem no cativeiro, para aqueles que conhecem a história bíblica, começou lá atrás. Começou com os antepassados. Na verdade, essa geração foi, mas essa geração é simplesmente o final de um processo que se inicia lá com os juízes, em que o povo estava sempre caindo nos pecados. E depois com os reis, os reis de Israel, do reino do norte, todos eles eram maus, os reis do sul, um ou outro se salvava ali, mas muitos também eram ruins. Às vezes se levantava um Josias da vida, às vezes se levantava um rei um pouquinho melhor ali, mas na sua grande maioria, eles eram maus e conduziam o povo de maneira errada. Além disso, os profetas, os sacerdotes,
toda a religião de Israel estava longe do ideal de Deus. Mas não era só o problema do passado. O texto está dizendo que os seus pais e eles. Ou seja, a geração está continuando a cometer os mesmos erros dos pais. Talvez para a gente que tem os filhos agora, uma das piores coisas é a gente olhar para o filho e perceber que o filho está cometendo os mesmos erros que a gente. E a gente alerta, a gente fala. E tem gente que parece que fala assim, eu quero aproveitar a vida igual meu pai aproveitou, ou fazer alguma coisa assim, porque parece que é assim que vai aprender. Você sabe as cabeçadas que deu, e você está tentando alertar, e tem filhos cometendo os mesmos erros dos pais. E é isso que estava acontecendo ali. Uma geração após outra se afastando de Deus. Obviamente, os pais não só estavam longe de Deus, como todo mundo que está longe de Deus, não estavam passando os preceitos para a próxima geração, o que vai acarretar numa geração também longe de Deus, que obviamente não vai passar os preceitos de Deus para a próxima geração, a não ser que algo aconteça nisso tudo. O problema era da geração passada, mas também o problema era da geração atual. Ou seja, Deus está dizendo para Ezequiel, esse povo merecia e esse povo merece e continuará merecendo o cativeiro. Porque passa geração, vem geração, e eles continuam desobedientes à palavra de Deus. O povo, versículo 4, a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Agora imagina você receber uma missão como essa. Né? Deus chega para você e fala assim, vem cá, Ezequiel, vou te dar um trabalho bom mesmo. Você vai pregar no meio de gente que não quer ouvir a voz de Deus. Mas você vai dizer, assim diz o Senhor. Aí você fala, poxa Deus, você está me enviando para gente que não gosta de ouvir o que Deus fala, e a primeira coisa que você me fala é assim, você vai dizer para eles assim, assim diz o Senhor. É uma nação rebelde, obstinada, tipo assim, é um ministério fracassado. Ele já tem a tendência na sua raiz do fracasso, pelo menos aos nossos olhos. É como se Deus falasse para você, você vai fazer uma viagem missionária, pregar o evangelho, ou você vai falar no seu trabalho, mas saiba, ninguém vai se converter. Talvez muitos de nós nessa situação pensaríamos, bom, então para que eu vou falar? Se ninguém vai se converter. Para que eu vou anunciar a palavra? Se ninguém vai crer. Se na verdade eles vão se revoltar ainda contra a minha palavra. Por que eu vou me colocar numa situação como essa? Mas veja, o que Ezequiel nos ensina aqui é que o resultado não deve ser o grande motivador do nosso ministério. Veja o que o texto vai dizer mais para frente, versículo 5. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Veja, Deus não fala assim, Ezequiel, vai lá falar porque aquela nação vai te ouvir. Ezequiel vai falar porque ela não vai te ouvir. Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel, não compete a você os resultados do seu ministério. Não compete a você se aquela nação vai deixar de ser rebelde e vai se converter, ou se ela vai continuar sendo boa. Não compete a você. E depois, numa próxima oportunidade, nós veremos que pesava sobre Ezequiel uma responsabilidade em anunciar, mas não no resultado do seu anúncio, mas em anunciar pesava sobre ele uma responsabilidade. Mas Deus está dizendo, Ezequiel, não se preocupe com os resultados. Você só te colocou de pé pela ação do Espírito, então deixa que os resultados, o meu Espírito cuida disso. Mas eles precisam saber, teve um profeta lá no meio deles. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente se sente assim, igual Ezequiel. Se você tem o bom hábito, ou pelo menos a boa obediência bíblica, de anunciar a palavra de Deus, de evangelizar, muitas vezes é isso que a gente encontra. A gente encontra portas fechadas, caras carrancudas, a gente encontra respostas negativas ao evangelho. E talvez isso possa dar aquele banho de água fria na empolgação evangelística de anunciar a palavra e talvez uma certa desistência ou talvez esforço desnecessário por nada. Mas veja, o resultado não é o grande motivador de continuarmos o nosso ministério.
A questão é que essa geração precisa saber que tem uma igreja presente aqui neste mundo, que tem salvos presentes nesse mundo, que tem gente disposta a anunciar a palavra de Deus. Se o pessoal do seu trabalho vai se converter ou não, se os seus amigos da faculdade vão se converter ou não, se o pessoal da sua família vai um dia crer em Cristo ou não como Salvador, se vai ser obediência à palavra ou não, isso não é com a gente, isso é com Deus. Deixa o Espírito dele agir. Mas eles precisam saber que tem um crente no meio da família lá. Eles precisam saber que tem crente no trabalho. Eles precisam saber que tem crente lá na vizinhança. Eles precisam saber que tem um profeta ali no meio, que vai continuar falando a palavra de Deus. Mesmo, olha o versículo 6, quando as coisas começarem a se tornar perigosas. Porque uma coisa é as pessoas não ouvirem e ficarem carrancudas. Bom, mas cara feia não afeta muito a gente. Né? Pode ser ruim de ver, mas é uma cara feia só. Não afeta muito a gente. Só vai ter uma cara feia, uma porta fechada na sua cara. Mas me parecia que Ezequiel sofria de fato risco por falar as palavras de Deus. Bom, só ver o que aconteceu com Jeremias. E aí o versículo 6 diz assim: e você, filho do homem, não tenha medo desta gente nem das suas palavras. Imagine já quando Deus fala isso, é porque Ezequiel devia estar com medo já. Toda vez que fala não tenha medo, é porque, obviamente, ele já estava tremendo nas pernas ali, já estava tremendo na base, dizendo assim: Deus, tem certeza que é isso mesmo, Deus, que o Senhor quer? É lá mesmo que eu vou anunciar, no meio do cativeiro, um povo que está sofrendo, e ainda vou apontar o pecado dele. Tipo assim, ó, a ferida está aberta, eu vou lá com um pouquinho de álcool, colocar o dedo, dar uma cutucada, é ali mesmo. É isso. E Deus fala, por isso, ó, não tenha medo dessa gente. Ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Escorpiões. Claro que é uma metáfora dizendo assim, ó, sabe, já andou entre espinheiros? Já quem é do sítio aí? Né? O pessoal do sítio aí. Já andou entre espinheiros? Você anda meio assim, né? Olhando, toda hora assim, você cuidar de um lado, você toma espinhada do outro. Você cuidar de um lado, você toma do outro. Sabe? Ezequiel ia fazer assim. Ele ia andar assim, ó, sabe? Parece que sempre tem alguém seguindo ele. Não podia ficar tranquilo. Sempre tinha algum perigo ali. Ele não conseguia ficar tranquilo. Imagina ele dormindo, né? Imagina ele descansando lá, sabendo que assim, poxa, a qualquer momento, talvez alguém entre aqui e me leve amarrado, me leve preso por estar me acusando aí de ser um falso profeta, anunciando que Deus está bravo com o povo. Quando na verdade estava mesmo. Ou com escorpiões. Imagina você ir para uma casa e dizer assim, ó, tem uma casa boa para você morar, mas vira e mexe acha escorpião ali. Você ia dormir tranquilo? Dorme em paz na cama. Só pode ter um escorpiãozinho no seu pé, mas assim, fica tranquilo, dorme. A gente não consegue, enquanto não acha. Ela não precisa nem ser escorpião, né? Você vê uma barata, você não dorme antes de achar barata, né? Não dorme, né? Se você não achar o bicho, você não dorme antes. Agora imagina, cheio de escorpião. É aquela coisa assim, ó, Ezequiel, é isso que te espera. Tipo, não é só cara feia, é perigo real mesmo. É gente que vai querer te fazer o mal. Você vai viver como vive entre espinheiros e como escorpiões. É isso que te espera, Ezequiel. Mas Deus fala, não tenha medo. Continua o versículo, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Ou seja, né, embora você tenha razão de ter medo, mas não fique com medo, nem apavorado diante disso. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você. Agora, Deus volta a sua atenção de maneira especial para o profeta, meio que contrastando ele com toda essa geração. Veja quantas vezes aparece essa ideia, essa expressão de rebelde e obstinado. Perceberam? Embora ele seja uma nação rebelde, eles são uma nação rebelde. Os pais e os filhos são rebeldes, são obstinados, são duros. Ele está sempre assim, enfatizando a pecaminosidade, a rebeldia do povo, para agora fazer um contraste com o profeta. E neste contraste a gente vê exatamente o porquê que a nação é rebelde e o que Ezequiel deveria fazer de diferente. Que é, de certa forma, curiosa. Como acontece na vida dos profetas lá no Antigo Testamento. Ele diz assim no versículo 8, mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação.
abra a boca e coma o que vou lhe dar. Ou seja, aquela nação é rebelde porque não abriu a boca e comeu o que Deus deu para eles. Eles rejeitaram o alimento de Deus, não o maná que vinha do céu, mas o verdadeiro alimento, a palavra de Deus, a lei de Deus. E isso é ilustrado aqui por este rolo, que é comum nos profetas, a ideia de um rolo, né, de um escrito que simboliza aquilo que Deus quer falar para o povo. E aí ele diz, é até meio cômico assim, né? Ele fala assim: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, e ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Palavras de lamento, pranto e ais, naturalmente, nós diríamos que são palavras amargas, palavras duras de se ouvir, duras de se ler, duras de se comer. Não é coisa boa. É como dizer assim, ó, no seu prato vai ter rúcula, agrião e tudo mais, essas coisas meio amargas, sem tempero nenhum. Sem nada para dar um equilíbrio. Sabe aquilo que você mastiga assim e está toda hora assim meio amargando a boca? Era mais ou menos um prato desse jeito, um rolo desse jeito, de prantos, ais. Mas quando ele engole, o efeito que tem é diferente. Olha aí no versículo 1 do capítulo 3. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando, e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi, e em minha boca era doce como mel. Porque este livro, a palavra de Deus, é pranto, ais, é uma palavra amarga para aquele que rejeita a palavra. Mas para aquele que de fato a come, se alimenta dela, quando a gente começa a olhar para os mandamentos de Deus e praticá-lo, o verdadeiro cristão vai encontrar neles o deleite da vida. Vai falar assim: poxa, por que eu fiquei tanto tempo sem praticar esta palavra de Deus? Se eu soubesse que era tão doce assim, que era tão prazeroso assim, eu já tinha comido há muito tempo. Então, cuidado, irmãos. Se você ainda obedece às palavras de Deus de maneira amarga, eu vou na igreja, mas assim, querendo não ir. Eu evangelizo, mas querendo não evangelizar. Eu leio a palavra, mas querendo não ler. Eu oro, mas querendo não orar. Sabe assim, tudo tá, é assim, difícil obedecer a Deus. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Se é sempre assim, algo está errado. Se a palavra, a vontade de Deus para a sua vida ainda é sempre amarga, sempre parece de lamento, de ai, de algo ruim, de coisa, não é doce como mel na sua boca, algo está errado, irmãos. O verdadeiro cristão tem prazer na lei de Deus, como o Salmo 1 vai dizer. Medita, degusta, né? Fica ali ruminando, porque é algo bom. Ele quer mais daquilo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Veja, um povo rebelde porque não comeu desta palavra, se rebelou contra esta palavra e quis fazer a sua própria vontade. Contrastando com isso, Deus diz: Ezequiel, não seja como eles. Deguste essa palavra. E ao obedecer isso, pela capacitação do Espírito, como nós já vimos, Ezequiel percebe que, na verdade, aquilo que aparentemente seria amargo, na verdade se torna doce. Existem, de fato, alguns mandamentos de Deus que parecem amargos. Deus fala algumas coisas para a gente que a gente fala assim: Deus, você tem certeza que é isso mesmo? Talvez a gente teria uma ideia melhor assim para se fazer, mas você tem certeza, né? Como a gente deve conduzir a área financeira, como a gente deve conduzir o nosso namoro, noivado, como deve conduzir o casamento, como a gente deve conduzir a criação de filhos. A gente fala: mas Deus, você tem certeza, Deus, que é assim mesmo que eu crio meu filho? Porque o mundo aí fala que vai traumatizar. Mas você tem... Parece ser algo assim meio amargo, mas começa a colocar em prática, começa a obedecer. Assim, é doce como mel. Assim, é óbvio, né? Mas a gente fala: Deus tem razão nos seus mandamentos, naquilo que ele fala.
Agora, há um detalhe que eu queria destacar aqui no texto para nós terminarmos o texto, depois eu vou dar essas duas últimas aplicações aqui. Quando ele diz assim, versículo 1 do capítulo 3, né? Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Vou ler mais uma vez. Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Veja, o nosso ministério é muito semelhante ao de Ezequiel. Nós estamos num mundo hostil, num mundo que não é convidativo ao evangelho, e você não precisa ir lá para o Oriente, meio dos muçulmanos. Aqui não é convidativo aos princípios cristãos. Se você for defender aquilo que o cristianismo defende no seu lugar de trabalho, na sua família, você vai encontrar dificuldades, vai encontrar resistência, vai encontrar cara feias, talvez vai encontrar perseguição, vai encontrar corações duros ali, mas nós precisamos continuar a falar. Agora, há um alerta aqui de Deus. Deus está dizendo, coma do livro e então fale. Porque se você não souber o que tem que falar, é melhor não falar. Está cheio de gente que não come do livro e sai falando, assim diz o Senhor, como se Deus estivesse dizendo um monte de coisa que Deus nunca disse. E aí é pior para o cristianismo isso. Então, assim, você não quer comer do livro, comer da palavra, mas também não fale da palavra. Embora esse não seja o normal, alguma coisa está errada. Mas a ordem aqui é, coma este livro e depois você vai falar à nação. Irmãos, para a gente poder passar a mensagem correta das Escrituras, a gente precisa estar com as Escrituras na mente e no coração. E deixa eu inverter um pouco isso. Provavelmente, aqueles que não falam muito das Escrituras por aí, é bem provável que não tenham as Escrituras na mente e no coração. O próprio Jesus disse que nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra, uma hora ou outra isso vai sair. O copo até a boca, uma hora ou outra transborda o líquido. Mais cedo ou mais tarde, o líquido sai. Quer você queira, quer não. Uma hora vai sair. Você está se alimentando com a palavra, você está cheio da palavra. Se você medita na palavra, se você lê a palavra, uma hora ou outra vem versículos, ideias bíblicas, conselhos bíblicos, para você poder falar para as pessoas, confronto de pecado, apresentar a graça, apresentar a misericórdia de Deus, o perdão dos pecados. Uma hora ou outra isso sai da sua vida, quase que de maneira natural, como a água sai de um copo transbordante. Agora, se a gente não se alimenta com a palavra, algo vai sair da nossa boca. Mas aí não vai ser doce como mel. Ainda mais para um cristão. Deixa eu terminar então com essas duas aplicações, irmãos. A primeira delas, obviamente, como nós vimos lá no comecinho, se você ainda não se colocou de pé, se o Espírito ainda não agiu na sua vida diante do chamado de Deus, ou se você está ouvindo este chamado hoje, esta palavra, dizendo que Cristo morreu na cruz para perdoar o seu pecado, e é crendo nisso que você pode ter a sua vida salva, perdoada. Saiba que só o Espírito pode, de fato, mudar a sua situação. Só Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Lembre-se, o colocar-se de pé aqui de Ezequiel não era um colocar de pé natural, não era alguém se levantando realmente. Era alguém que estava diante de Deus. E, irmãos, nós estamos diante de Deus hoje. Se você está aqui nos visitando, você está diante de Deus hoje, de um Deus santo. E o nosso pecado faz exatamente isso que Ezequiel fez. A gente se prostra, humilhados e julgados por Deus. Mas há alguém que morreu na cruz, Jesus Cristo, para sofrer o julgamento em nosso lugar. E quando o Espírito aplica essa obra de Cristo em nossos corações, nós somos então colocados de pé. A gente tem comunhão com esse Deus. A gente passa a ser amigo de Deus. A gente passa a ser filho de Deus. A minha oração é que todos aqui saiam convictos de que foram colocados de pé e tenham um relacionamento com esse Deus por meio do Espírito.
Mas a minha segunda aplicação vai para você que já esteve de pé um dia, já foi colocado de pé. O Espírito já agiu na sua vida, você creu em Cristo como seu Salvador, você está em pé, tem um chamado que Deus fez para você. Então, o chamado nas Escrituras para este ministério não é para um ou outro mais especial, é para todos. A Bíblia diz para nós irmos pregar o Evangelho, anunciar as grandezas de Deus, anunciar o reino de Deus, ser representante do reino de Deus, e tudo isso não depende daquilo que você tem de dom, do seu ofício na igreja ou não, do seu papel, quem você, não depende nada disso, isso depende se você é cristão ou não. Se você é cristão, você tem esse chamado, e é nossa responsabilidade anunciar. Se as pessoas vão crer ou não, não é com você. Mas pesa sobre nós a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho. Nós estamos ampliando o nosso salão lá de reuniões. E a gente está ampliando porque pesa diante de nós uma responsabilidade. A gente não vai encher aquelas cadeiras a mais que vamos ter lá. Somos nós que vamos encher, mas somos nós que vamos anunciar. Quer ouçam, quer não ouçam, quer creiam, quer não creiam, isso não é com a gente. Isso é o agir do Espírito na vida das pessoas. Mas as pessoas precisam saber que tem uma igreja aqui em Ribeirão Preto, que tem uma igreja ali no Jardim Paulista, que está se reunindo hoje na Ribeirão. As pessoas precisam saber que tem crente nesses lugares. E que Deus nos ajude, nos capacite, que o Espírito dele haja em nossas vidas, para que a gente possa anunciar a palavra como Ezequiel anunciou. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.